Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje nós vamos aqui dedicar alguns minutos a desenvolver um pequeno e rápido estudo sobre uma obra absolutamente extraordinária. Trata-se do livro Libertação, do Espírito de André Luiz, pela mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier. Essa é uma edição antiga, né, desse livro que foi escrito em 1949, né, que nos narra a história de um resgate promovido por uma mãe, né? Os nossos personagens principais são Gregório, né, que, segundo a tradição oral, teria sido Papa da Igreja Católica, Gregório VII, e Matilde de Canossa, que é contemporânea de Gregório VII, à época, né, em que ele era Papa, e que se intitula como Mãe Espiritual de Gregório. E o livro, ele é absolutamente revelador. Evidentemente que nós não vamos conseguir aqui detalhar ele como um todo, mas vamos procurar fazer uma pequena síntese, analisando alguns processos muito interessantes e reveladores que a obra nos permite realizar, né? O livro começa com duas preleções, a primeira do ministro Flacos e posteriormente do assistente Gúbio. Via de regra, as obras de André Luiz iniciam-se com uma palestra. São palestras extraordinárias, né? Por si só, eu diria que já garante o sucesso do livro. No entanto, o benfeitor Gúbio, aqui o nosso assistente, ele recebe uma missão de Matilde, né? Ir até as zonas umbralinas, onde estaria Gregório há séculos. Veja, há séculos ele está nesse processo em que ele se envolveu, né, nas trevas, mas que há 50 anos Matilde já percebe uma pequena modificação no estudo, na forma de agir de Gregório, que lhe permitem agora abordá-lo de uma maneira que haja um sucesso na sua libertação. Há uma ligação entre Matilde e Gregório, como dissemos, ela é mãe espiritual de Gregório, e há uma ligação de Gúbio, o nosso assistente, com Matilde, né? Que, atendendo a seu pedido, ele agora, junto de André Luiz e de um novo assistente, Eloy, então eles resolvem partir para essa missão. Os nossos amigos, né, caminham então em busca de Gregório. E o André Luiz, que é o nosso repórter, né, ele diz: olha, eu fiquei alguns anos no umbral, mas eu desconhecia o fato de haver sociedade organizada nas trevas, né? Desconhecia esse fato, né? Mas Gúbio dá a ele a entender que nós estaríamos diante de uma falange de espíritos cujo Gregório era o grande líder, né? Que ele se intitulava como um grande sacerdote, governador do mundo na escola dos dragões. Então eles se encaminham, né, nessa missão. André está lá para acompanhar e narrar os fatos, e eles chegam então a uma cidade estranha nas regiões das trevas, né? E para não faltar a veracidade dos fatos, já que André Luiz ele é absolutamente detalhista, né? Chegando nessa cidade, eu vou ler aqui a descrição que André faz sobre o local. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvíneos, concitavam
em surdina, semelhantes a pequenos monstros nos espiando presas ocultas. Ele dá um pequeno relato do que seria aquele ambiente em que ele passa agora a frequentar junto daqueles dois irmãos, né? E quando eles chegam lá, eles são abordados. O que estariam fazendo lá? Né? E aí, então, eles se identificam, né? Muito embora haviam eles neutralizado o seu perispírito para que não fossem identificados, né? E são levados, então, a Gregório, visto que ele se apresenta e diz, olha, queremos falar com o Gregório, viemos aqui para falar com o Gregório, né? E chegando até Gregório, diz, olha, viemos aqui a pedido de Matilde. Ele diz, eu desconheço Matilde, não sei quem é, não sei do que se trata. Mas enfim, não vou lhes atender agora, né? Voltem amanhã, né? Porque na verdade eles seriam investigados, né? O que eles estariam fazendo lá? Qual era o real sentido daquela expedição estar lá? E eles são quase que aprisionados, né? Numa jaula, né? Ele detalha isso, né? Para que no dia seguinte eles pudessem então comparecer à audiência onde o Gregório, o grande sacerdote, o grande juiz, o governador do mundo, pudesse apresentar os seus dotes. E quando eles chegam lá, há esse julgamento, né? Essa sessão, quase que um júri, né? Aonde então Gregório, diante daquela assembleia, se intitula o grande sacerdote, e diz, olha, eu aqui faço o papel do sujo, do jogo sujo, né? Aqueles que os anjos não querem fazer, eu faço justiça, né? E todos que ali estão, de uma certa maneira, estão porque foram atraídos pela própria consciência, né? Pelo próprio remorso. Cúbio explica que todos são réus de si mesmos e por isso estão lá. Apresenta-se então uma mulher, né? Declarando-se culpada. Ela se arrependeu, havia matado o marido e 4 filhinhos na última encarnação e depois disso havia se entregado aos prazeres, né? E aí ele aplica a sentença: tornar-se-á uma loba, né? E ela quase que num processo de hipnose e metapsicose, ela se transforma. André fica assustado, como pode? E o Gubbio esclarece, é porque ela própria se permitiu aquela situação. Ou seja, todos eram reféns de si mesmo. Ou seja, estavam lá não porque foram levados, mas porque foram atraídos, né? E muitos, ali são vários casos, né? E ele cita 2 em especial. Um deles está revoltado. Diz, olha, eu não sei porque eu estou aqui. Eu não era homem afeito a finanças, e o meu negócio era os livros, eu era professor. Eu não sei porque estou no rol dos egoístas, né? E é dito a ele, meu amigo, o que fez com o conhecimento que você adquiriu? Você partilhou dele com os demais? Ou guardou para você, tornando-se um egoísta? E por isso estava lá. Apresenta-se outro também revoltado, dizendo, olha, eu não sei porque que eu estou aqui, eu era um homem de bem, né? Eu tinha uma família, filhos, vivia bem lá com a minha mulher, etc. e tal. E instrigado na sua consciência, ele revela, ou é revelado, né, que ele havia forjado o processo de aposentadoria dele, né, para que ele se aposentasse de uma forma ilegal e ficou 40 anos na ociosidade, não fez nada. O que você fez com o tempo útil que você tinha lá na Terra? Né? De que maneira aproveitou? Por isso estavam lá, né? E o André fica absolutamente espantado com essas revelações que ele começa a observar. Naquela noite ainda, ele começa a observar que alguns espíritos estão lá num processo de obsessão no mundo espiritual. Ele consegue observar uma senhora que está desencarnada com o perispírito totalmente dilacerado, né? E junto dela a presença de 3 ovoides, que era algo que ele nunca tinha visto. Então Gubbio esclarece para ele, André, esses ovoides são espíritos que perderam o seu corpo perispiritual, imantados que estão ao crime. Eles estão ligados a essa mulher num processo praticamente de subjugação. Perderam o seu corpo perispiritual,
né? O que ele define como segunda morte, né? Também é uma revelação muito interessante que o livro nos traz, né? E explica que aquela senhora teria que reencarnar compulsoriamente e receber aqueles que hoje são os seus verdugos como filhos, para que esse processo pudesse se reparar, né? Nas existências próximas, muito provavelmente. Quando são levados até Gregório, né, para que fossem interpelados, Gregório diz a ele: tu me falaste um nome. Sim, Matilde. É por conta dela que nós estamos aqui. Viemos interceder por Margarida. E ele fica surpreso, né? Gregório fica surpreso. Margarida era uma pessoa, uma senhora, uma moça que estava encarnada e que ela tinha uma missão aqui enquanto encarnada, que era receber, né, como mãe, espíritos de alta elevação que precisariam reencarnar. Mas ela estava sendo obsediada por aqueles governadores do mundo, chefiados por Gregório, né? Então o Gregório diz: não, é tarde demais. Ela já está num processo de saturação, né? E explica que Margarida, encarnada, ela estava sendo obsediada por 70 perseguidores, né? E que o objetivo era levá-la à morte de forma lenta e gradual, levando inicialmente à loucura para que ela pudesse desencarnar. Gregório tinha ódio de Margarida e havia destacado um grupo para que fizesse esse trabalho. Então o Gúbio diz: diante desse fato, permita, né, que nós possamos acompanhar esse caso em seu nome, para que possamos identificar o problema, né? Recebe a autorização e eles são levados até a residência de Margarida. Quando eles chegam lá, eles veem aquele quadro absolutamente trágico, né? A moça encarnada, deitada, num processo de depressão, né? Sendo obsediada por 2 espíritos que estavam ao seu lado, magnetizadores, e uma série de ovoides, né? E aí o chefe da expedição se apresenta, nome Saldanha, e diz: olha, o que vocês querem aqui? Nós viemos aqui, revelam a senha que haviam recebido para acompanhar o processo de desencarnação. Segundo Saldanha, ele falou: olha, isso é coisa de tempo. Mais alguns dias e ela já vai ser internada numa casa de saúde e não tem mais jeito. E aí eles começam a se inteirar daquele processo. Nesse momento entra o marido encarnado da Margarida, dizendo: Margarida, vamos à missa, né? E ela: sim, vamos. Então resolvem eles ir a uma missa católica, né? E aí ele começa também a narrar esses fatos. O livro ele é absolutamente revelador. Evidentemente que nós não vamos conseguir aqui dar todos os detalhes, né? Mas alguns aspectos mais importantes a gente procura salientar. Em especial nesse caso, todos eles se conduzem à missa, né? Os encarnados e os desencarnados, dentro do mesmo carro. André falou: parece um carro alegórico, né? Vai todo mundo lá na missa. E quando eles chegam lá, numa grande igreja, 700, 800 pessoas encarnadas e outros tantos desencarnados que ali se encontravam. E André começa a analisar aquele ambiente. Ele observa que o altar está extremamente iluminado, em face das preces e orações que ali se realizavam, né? Que haviam espíritos benfeitores naquela cerimônia religiosa, mas que os encarnados que estavam ali estavam tão somente de corpo presente. Inclusive o padre não estava preocupado com a cerimônia religiosa. Ele relata que daqueles que estavam junto dele, haviam 12 ministros, né? Apenas uma senhorinha estava em condições de receber a hóstia santificada. Todos os outros não estavam em condições de recebê-la. Ou seja, estavam lá somente para fazer número. Retornam a casa, né? Evidentemente sem nenhum efeito sobre aquele processo obsessivo, e o Gúbio começa então a entender o que estava acontecendo. Pergunta para o Saldanha: Saldanha, por que você está aqui? Que motivo você tem contra ela que o leva a fazer esse trabalho de obsessão? Ele falou: olha, contra ela nada, eu estou só cumprindo ordens, mas contra o pai dela eu tenho. O pai de Margarida era juiz de direito e havia nessa existência condenado o filho de Saldanha
segundo Saldanha, de forma equivocada, né? E estava preso. Estava agora não na penitenciária, estava numa casa de saúde, porque ele havia ficado louco, ele não aceitava aquela sentença condenatória. Ele era, de fato, inocente e fora condenado indevidamente. Então Saldanha estava lá, vingando o filho, né? E se prestava àquele serviço, ou seja, a obsessão era contra ela, mas era para atingir o pai. E o Gúbio então quer entender um pouco mais desse processo. E eles vão até aquela casa de saúde onde está o filho do Saldanha, e ele observa que junto dele, caído na cela, há duas mulheres. Uma é a esposa, ou a ex-esposa, que havia se suicidado. E a outra a mãe, que também havia morrido, desencarnado, num processo de doença, né, por conta daquela situação. E estavam os três encarnados e as duas desencarnadas ligados uns aos outros. E aí o Gúbio diz a Saldanha: permite-me fazer uma oração por eles? E aí ele fala: tu crês nisso? Sim. E aí então, fica à vontade. E aí o Gúbio começa a fazer uma oração, está lá no livro, absolutamente extraordinária. Diz ele: aqui, Senhor, quero orar pelos perseguidores, né? E aí ele narra, faz aquela oração extraordinária. O Jorge, que é filho, que está encarnado, começa a se sentir melhor, ele é magnetizado por Gúbio e começa até a se levantar e se desprender daqueles dois espíritos que estão ligados mentalmente a ele. O Saldanha fica absolutamente impressionado, porque ele nunca conseguira nada. Ele estava lá e nunca conseguira nada. E o Gúbio esclarece que a reparação só se dá pelo bem, jamais pelo mal, né? Esse era o grande problema. E convida a todos a fazer uma reunião naquela noite, na casa de Margarida, em desdobramento com todos os envolvidos, para que toda essa situação possa ser esclarecida. Vão fazer uma DR, né? Naquela noite. E aí então ele explica a situação. Aquele que hoje era juiz e havia condenado o filho de Saldanha fora seu irmão numa encarnação anterior. Ele era senhor de escravos. E Jorge era irmão dele por parte de mãe e também era escravo, né? E ele, Jorge, havia cometido um delito contra o filho do juiz, né? Cometido um filho. E agora ele estava com o poder da caneta naquele processo de vingança. Condenou indevidamente, né? Nesta encarnação, muito embora o delito tivesse acontecido na outra, vejam só, né? E o Gúbio esclarece: ninguém foge à lei, ou nesta ou em outra existência. Ou seja, aqueles espíritos, eles estavam ligados uns aos outros de encarnações anteriores, reparando situações kármicas que haviam comprometidos em suas existências, né? Todos eles são esclarecidos e o juiz é orientado, em desdobramento do sono, a rever aquele processo, porque ele havia condenado um inocente. E mais, acolher a família daquele senhor, inclusive a filha, né? A filha dele, porque seria ela quem a ampararia na velhice, né? Consegue-se então, através dessa discussão, uma reparação entre eles. E Saldanha, que é então o perseguidor, se vê chocado, né? E se modifica porque todos aqueles que eram entes queridos deles foram acolhidos. E aí então Gúbio diz: agora é a minha vez de pedir. Peço por essa que está aí na cama, peço por Margarida, que foi minha filha, de encarnações anteriores. E então Saldanha, vendo aquela modificação que ocorrera no mundo espiritual, onde os seus parentes queridos são resgatados, ele diz: Gúbio, a partir de agora, sirvo a Jesus, né? E então ele começa a intitular um processo para que pudessem eliminar aquele meio obsessivo que estão lá. Chamam um dos hipnotizadores que está mais afeito a Saldanha, diz: Leôncio, mudou-se os planos.
Este aqui é o mago da luz, e conta a história que aconteceu e diz, olha, agora eu não sirvo mais aos dragões, agora eu sirvo a Jesus, né? E Leôncio, que era um obsessor que estava junto lá da moça, diz, olha, mas se você saiu, eu saio também, né? Mas eu também tenho um caso a ser reparado. E conta a história dele. Conta a sua história, meu filho. Aí ele conta que ele fora na última encarnação um meliante, né? E que desencarnara e deixara alguns bens materiais para a sua mulher, que ficou aqui com um filho recém-nato. Mas que agora, de algum tempo para cá, a sua família, ela estava sendo abordada por um enfermeiro que queria, de uma certa maneira, se aproximar dela por conta dos bens. E até aí ele não estava incomodado. No entanto, esse enfermeiro estava envenenando o filho dele, que segundo ele era a única coisa que ele estimava nesse mundo, que ele tinha esperança inclusive de voltar e poder ajudá-lo e ser ajudado, enfim, ele não aceitava, né? E também em desdobramento do sono, naquela noite, todos se reúnem, porque aqui há uma revelação muito grande, né? Quando então ele pergunta, mas aonde é? Quem é o camarada? E ele fala o nome do sujeito, Fabrício de tal, o enfermeiro. E o Eloy, que é o companheiro do André Luiz nessa encarnação, nessa jornada, perdão, nas outras era o Hilário, vocês se lembram, agora está Eloy junto dele, diz, mas esse é meu irmão, como pode? Né? E eles vão até a casa, né, do Fabrício, né? E em desdobramento do sono, explicam para ele que ele está cometendo um ato criminoso que vai comprometer a sua existência, né? E que a partir do momento em que isso aconteça, ele vai contrair um débito que ele terá que reparar, né? Ele fica assustado porque ele vê aquela reunião acontecer e então pretende se modificar. E aí acontece um fato muito interessante, porque o próprio Eloy é encarregado de conduzi-lo ao corpo físico, a devolvê-lo ao corpo físico, porque ele estava dormindo, né? E aí o acorda magnetizando os olhos para que ele o veja, né? E aí ele diz, olha, se continuares nesse caminho, né, irá adquirir um grande problema para a sua existência. E assim conseguem convencer a Leôncio, aquele que fora um meliante, que era agora hipnotizador de Margarida, a se render também. Faltava, no entanto, o outro, Gaspar, né? E para isso, então, eles acabam induzindo o esposo a levar a mulher, Margarida, a uma sessão mediúnica, né? E nessa sessão mediúnica, por mais de 60 minutos, né, Gaspar, aquele hipnotizador, também é acolhido, facilitando o processo, então, que terminasse com aquele ciclo obsessivo que se encontrava naquela casa. E a partir do momento que isso acontece, meus amigos, o ambiente espiritual da casa começa a se transformar. Uma luz começa a se irradiar naquele lar, né? E aí há um fato muito interessante. Muitos espíritos que estavam perdidos, aí vagando, eles são atraídos. Eles são atraídos por aquela luz e começam a se achegar, né? E aí Gúbio diz, né, para um dos seus assistentes, olha, todos podem achegar, mas somente aqueles que querem se reformar vão ser acolhidos, né? Então marca-se uma reunião para aquela noite, onde todos aqueles espíritos que de fato desejam serem acolhidos possam ser libertados. E assim acontece, né? E naquela noite, naquela reunião, desdobramento naquela casa, né, Matilde se apresenta materializada, né? E então pede para que chame Margarida, né? Chama Margarida e diz a ela, minha filha, né? E aí ela reconhece, minha mãe, né? E ela aí explica, né, que agora ela estaria sendo liberta para que ela pudesse ser mãe e acolhê-la como filha. E faz diversas advertências para que ela possa continuar naquele processo, né? Margarida é absolutamente
desligada daqueles obsessores, né? Retorna, teoricamente, à sua vida normal, porque ela seria, naquela mesma encarnação, ainda mãe de Matilde. Vejam que coisa linda, né? E aqueles espíritos que de fato queriam se modificar, inclusive aqueles que estavam lá como obsessores de Margarida, são acolhidos. São acolhidos e levados a um local onde todos eles seriam encaminhados ao processo de reparação. E Matilde esclarece a todos aqueles desencarnados que estão ali: meus amigos, o processo de regeneração se inicia agora. Não é necessário reencarnar para que vocês se reabilitem. Vocês podem, aqui mesmo no plano espiritual, trabalhar e conseguir diminuir os seus débitos ou ter méritos para que nas próximas encarnações as suas dívidas sejam atenuadas, né? Então, naquela reunião, naquele ambiente absolutamente salutar, todos aqueles que quiseram foram acolhidos. Mas faltava um, né? Faltava o Gregório, que já estava sabendo que aqueles espíritos que estavam sob seu comando haviam desertado, né? Que eles já estavam prontos a abandonar o barco, né? E ele fica absolutamente revoltado. E vai de encontro deles, né? Que estão lá esperando. E Gúbio alerta: somente vamos orar, né? E através daquela oração, mais uma, né? Aparece então o espírito de Matilde mais uma vez. Inicialmente através de voz direta, depois presencialmente, explicando a Gregório, o grande sacerdote, que o momento dele havia chegado, que infelizmente ele não deveria mais continuar, que ele aceitasse Jesus, que ele se reformasse, que ela jamais, durante todos esses séculos, ela havia o esquecido. Ele não estava em condições, mas a partir do momento em que ele está em condições de ser acolhido, ele agora recebe o apoio da sua mãe espiritual. E vencido, Gregório é acolhido. Uma história absolutamente interessante, porque na obra existem vários casos, né, que eu convido aos amigos a estudarem, a lerem, porque são situações do cotidiano, do dia a dia, em que André Luiz, como um repórter, ele nos esclarece, né, sobre os efeitos da lei de causa e efeito, né? A obra é extremamente reveladora, meus amigos, é extremamente interessante, escrita em 1949 e nos traz até hoje revelações assim muito impressionantes. A cada vez que se lê a obra, nós temos contato com revelações que nos engrandecem dia a dia, principalmente pelas palestras, pelas orações, enfim. Fica aí o convite para que quem ainda não leu tenha a oportunidade de ler, quem já leu, releia Libertação do Espírito André Luiz, obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, escrita por Francisco Cândido Xavier. Mas antes de terminar, eu gostaria de lembrar que essa obra tem um prefácio, como todas as outras, de Emmanuel, que conta uma fábula, a fábula do peixinho vermelho, né? Que é uma fábula egípcia, que conta que num lago, diante de um formoso jardim, haviam vários peixes, né? Entre eles um pequeno peixinho vermelho, que estava lá e que ninguém dava bola para ele. E ele ficava lá excluído daquela sociedade, etc. e tal. Então ele ficava lá procurando ver o que fazer. Ele começou a inventariar os ladrilhos do jardim, até que um dia ele descobriu que aquele lago, aquele jardim, tinha uma grade, que se ele se esforçasse, ele conseguiria passar por aquela grade. E através daquele reguinho d'água, talvez ele conseguisse encontrar um outro ambiente. E assim ele fez. Se esforçou, passou por aquele reguinho d'água e chegou até o oceano. E quando ele chegou no oceano, ele viu que um mundo imenso se abriu à sua frente.
outros peixes, outra vegetação. Havia um mundo muito maior do que aquele que ele conhecia. E nós podemos fazer aqui alusão ao mundo espiritual, porque é um mundo maior do que nós podemos imaginar e supor, né? Então ele resolve voltar e contar aos seus amigos aquilo que ele tinha visto, né? Ele volta, né? Volta e conta para o rei dos peixes aquilo que ele tinha visto. Olha, tem alguma coisa extraordinária fora isso, né? Mas ele é praticamente escorraçado, ninguém acredita nele, né? E aí então uma grande seca acaba eliminando aqueles peixes que não se dispuseram a se modificar. É assim a vida, meus amigos. Nós estamos hoje aqui, mas há um mundo espiritual muito maior que está junto de nós, que nos convida a aprender, a estudar, porque nós estamos aqui somente de passagem, num processo de evolução, como nós vimos nas obras de Chico Xavier, em especial nessa que nós estamos estudando na noite de hoje, né? Então, eu reitero o convite para que possamos poder compreender as nossas limitações, as nossas deficiências. Todos nós erramos, todos nós, de uma certa maneira, caímos, né? Mas que nós, pela misericórdia de Deus, sempre seremos amparados, se assim desejarmos, né? Meus amigos, muito obrigado da atenção de todos e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Que assim seja.